A conclusão do inquérito sobre um crime que repercutiu em todo o Brasil. O atropelamento e morte de um gari que trabalhava de madrugada em São Paulo. A investigação durou 9 meses e o resultado decepcionou a família da vítima. Um crime ainda sem punição. Semana que vem fazem 9 meses que ocorreu o acidente e ela simplesmente não foi ainda nem notificada, né? Cláudia é filha do gari Alceu Ferraz, de 61 anos. Alceu morreu depois de ter sido atropelado pela estudante de arquitetura Ivena Del Pintor Vieira, no centro de São Paulo. Ivena deixou o local sem prestar socorro. 9 meses depois, a polícia concluiu o inquérito. Um caso repleto de contradições e que ainda causa dor e revolta à família da vítima. A gente se sente assim, impotente e ao mesmo tempo indignado, né? Porque não tem nada que a gente possa fazer. Madrugada de terça-feira, 16 de junho. O gari Alceu é atropelado enquanto limpa uma avenida. E morre pouco depois, ali mesmo, no meio da rua. Para mim, ver a minha mãe ali, pedindo para a gente ajudar ela e pedindo para a gente dizer que tudo isso não tinha acontecido, é muito difícil. Porque ela falava assim para a gente, me ajuda e fala que isso não está acontecendo, que ele vai voltar. Porque ele saiu para trabalhar e não voltou mais, né? Outro gari que estava com o Alceu ficou ferido no acidente. A estudante de arquitetura confessou ter atropelado um homem. Em uma ligação para o 190, o plantão da Polícia Militar, Ivena diz que foi cercada por 3 desconhecidos e que teria atropelado um ladrão. Eu sofri um atentado de assalto agora, tem uns 20 minutos, ali no centro de São Paulo, e eu acabei passando reto e eu acho que, não sei, talvez eu tenha atropelado um dos bandidos, porque o vidro do meu carro eles me fecharam e aí eu acelerei e eu sei que o vidro do meu carro está todo quebrado. No depoimento à polícia, Ivena disse que os ladrões estavam vestidos de gari. O argumento dela ter usado, que é inverossímil, que ela acreditou que estaria sendo assaltada por indivíduos que estavam usando uniforme de garis. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro de Ivena foge do local. Ela tenta entrar em uma rua na contramão, se depara com os carros parados no semáforo. Ivena então dá marcha a ré e escapa por outro caminho. A frieza dela em fugir do local, abandonar lá 2 indivíduos, trabalhadores no local, pessoas humildes que estavam ganhando o pão de cada dia, e ter fugido. A jovem disse ainda que logo após o acidente, ligou para o pai, que é oficial de justiça em Mato Grosso do Sul. Para o delegado, ela foi orientada por alguém antes de comunicar o ocorrido à PM. Polícia Militar Emergência. Eu estou desesperada, porque sim, o meu medo é ter machucado alguém. Antes do atropelamento, Ivena tinha participado de uma festa com colegas de faculdade em um apartamento deste prédio em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo. Ela seguia para casa em Moema, zona sul da cidade. Para voltar para casa, a estudante não precisava passar pelo centro. De Higienópolis até Moema, o caminho mais curto seria este. Agora veja no mapa a rota percorrida pela motorista durante a madrugada. Não se sabe o que ela estava fazendo naquele lugar suspeito, porque nós temos ali próximo a Cracolândia. Ela vinha de um local suspeito, a Cracolândia. Então deveria investigar. A polícia, Ivena argumentou que passou pela região porque ocorreu um erro no GPS do celular. Outra contradição no caso envolve a velocidade do carro que a estudante dirigia. O limite permitido na via onde ocorreu o atropelamento é de 40 km por hora. Para a polícia, Ivena estava acima dessa velocidade por 2 motivos. Primeiro, porque o gari foi lançado a mais de 10 metros
de onde estava trabalhando e pelos estragos que ficaram no carro. A universitária registrou o boletim de ocorrência somente 3 horas após a batida. Ela deixou o carro com o vidro danificado na garagem do prédio onde morava e seguiu de táxi para a delegacia. Na ocasião, Ivena disse ter sofrido uma tentativa de assalto e não realizou o teste do bafômetro. O carro de Ivena foi apreendido 4 dias depois. Uma denúncia anônima levou a polícia até ele. Ela só se apresentou porque houve uma denúncia e chegaram nela, porque senão ela não teria se apresentado. Só então, a universitária confessou o atropelamento. Já não era possível provar se ela havia ingerido bebida alcoólica. Presumivelmente, ela veio de uma festa onde havia bebida alcoólica, isso está comprovado nos autos. Entretanto, ela, como não foi submetida a nenhum exame de dosagem alcoólica, não temos como comprovar. Nós ligamos para o celular da universitária várias vezes, mas ninguém atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Por telefone, o advogado de defesa disse que Ivena não tentou evitar nenhum teste de bafômetro. Não existe nada nos autos que indique que ela teria ingerido bebida alcoólica. Ou seja, por qual motivo ela estaria, da onde vem a presunção de que ela teria tentado fugir do bafômetro? O inquérito policial foi concluído esta semana e encaminhado ao Ministério Público. O caso vai ser julgado em 2 áreas, a criminal e a trabalhista. Aqui, a estudante vai responder por vários crimes. Se a justiça aceitar os que foram indicados pela polícia, ela pode pegar, pelo menos teoricamente, até 8 anos e meio de cadeia. Ivena foi indiciada por 5 crimes: omissão de socorro, lesão corporal, falsa comunicação à polícia, fuga do local do acidente e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A filha do Gari discorda do delegado. Segundo o advogado da família, Ivena deveria responder por homicídio doloso quando há intenção de matar, ou quando a pessoa assume o risco, como, por exemplo, dirigir embriagada. A pena por este tipo de crime varia de 12 a 30 anos de prisão. A lei de trânsito no Brasil, ela incentiva, na verdade, o crime no trânsito. Por quê? A pessoa estando embriagado, drogado ou em alta velocidade, se causar um acidente e matar alguém, infelizmente, por culpa da polícia, agora eu transfiro a responsabilidade à polícia, ele é indiciado por crime culposo, aquele que não teve a intenção de matar. Para o delegado, não há como provar a intenção do crime doloso. Não houve dolo por parte dela no tocante ao atropelamento. O atropelamento é um fato que acontece, é involuntário, mas fugir do local e omitir o socorro, infelizmente, é uma coisa que o ser humano não deve praticar nunca. Se ela tivesse feito naquele momento um teste e se confirmasse embriaguez, aí complicava a vida dela? Exatamente. Aí sim poderia caracterizar o crime doloso, porque ela assumiu o risco de produzir um acidente dirigindo embriagada. O advogado dos familiares de Alceu também entrou com uma ação trabalhista aqui nesse fórum. Ele quer que a empresa onde o Gari trabalhava pague uma indenização para a família. Ela tem a responsabilidade sobre o funcionário. Ele faleceu a serviço. Então a empresa ele tem todos os direitos garantidos. Essa empresa pode realmente entrar depois com ação de regresso contra a autora do fato. A família não revela o valor. Em nota, a empresa disse que lamenta profundamente o falecimento de Alceu e que reserva-se no direito de não comentar sobre demandas judiciais do caso. Enquanto a investigação continua, Ivena leva a mesma vida de antes. Estuda na mesma faculdade, frequenta festas, passa férias no exterior e continua dirigindo. A habilitação dela está em dia. Uma medida cautelar que impedisse ela de dirigir.
O advogado diz ainda que a estudante está abalada com tudo o que aconteceu. Isso não é uma coisa que a pessoa esquece e começa a tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Claro. Com certeza, ela sofre também muito as consequências desse incidente. Cláudia, a filha de Alceu, espera que o crime não fique impune e que, neste caso, a justiça tenha um significado bem maior. E tudo isso deveria ser revisto, porque até quando outras famílias vão perder os seus parentes por conta de atos irresponsáveis de outras pessoas e simplesmente não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo.